Fala meu chapa, minha chapa, bem-vindo a mais um episódio do canal. Nosso convidado de hoje se chama Wellington Almeida, mais conhecido como Guiton. Ele é psicólogo, terapeuta de casais, músico e adora a natureza. Chega pra cá, Guiton. E aí, meu chapa, beleza, irmão? Tudo bem. Tudo bem, cara? Obrigado. Pode sentar aqui, por favor. Vamos lá. Vamos começar. A gente demorou para conseguir agendar aí a gravação, mas estamos aí, né, cara? Conseguimos. Aqui, mais uma vez. Dá licença. Guiton, antes de tudo, cara, o que a gente vai fazer no seu cabelo? Uma vez você Cortar... baixou bem, né? Deixou bem. porque era final de ano, queria zerar, mas agora voltei na clínica atendendo, então na tesoura, não precisa de máquina, acho que só Tudo na tesoura. Tudo na tesoura. Beleza. E deixa aqui, né, como sempre. Deixa a franja aqui também deixa um pouco de volume, mas a lateral toda você não vai passar nenhuma máquina. Não tem necessidade, só nos cantinhos, né, fazer aqui. Fechou, fazer o acabamento, né? Acabamento que você faz. Beleza. E vou fazer a barba também. Barba também? Fechou. E aí, cara, vamos falar um pouquinho aí da sua história na psicologia? Você tá comigo faz quanto tempo já, Guiton? Você cortou lá na outra barbearia ou não? Sim. Já, né? 4 anos já, né? Verdade, cara, na pandemia. 4 anos. Nossa, o tempo passa muito rápido, a gente não percebe. A pandemia faz 4 anos, né? 4 anos, estamos aí, né? Nossa, é verdade. Tem dia de máscara, né? É verdade. Nossa, cara. 4 anos que eu moro aqui em Araçoiaba também, né? Ah, é? Completando Eu isso. tinha que fazer um pouquinho mais. Eu vim de São Paulo, né, na pandemia, então a gente decidiu vir para cá, morar mais próximo da natureza, uma vida mais calma, na chácara, criar Eu vejo cachorro. nos stories lá, é bonito a chácara que você mora, gostoso, cara. Sim. Mas você conhecia já Araçoiaba? Não, na verdade não. Não conhecia, porque a minha esposa é de Sorocaba, né? Ah, Mas tá. Araçoiaba, Sua esposa é de Sorocaba. quase nada, assim. Não conhecia, não. Tinha passado por aí. Mas ela conhecia aqui. Sim. Tá. Ela já conhecia de Porque, infância, cara, né? para vir de São Paulo para Sorocaba tem que conhecer alguma coisa, né? Uma Porque mudança significativa. Realmente um recomeço de vida. você veio para cá para recomeçar. Foi para sair da pandemia, estava passando por uma transformação muito grande na minha vida. Certo. Né? Começou a pandemia, não para sair da pandemia, mas para sair de São Paulo naquele momento difícil. Sim. Né? São Paulo estava muito difícil ali no início da pandemia. E a gente morava num apartamento pequeno e tal, aí, então a gente decidiu mudar de vida mesmo. Sim. Mudar. E até no trabalho você recomeçou, né, cara? Porque, ou não, você conseguiu trazer clientes de lá e tal. A transição do trabalho, ela foi interessante porque eu atendia já, mas sempre presencial. Eu não tinha esse costume de atender online, né? E acho que eu e muitos profissionais... Até tem gente que não gosta do online, né, cara? Pois é, no começo foi estranho e tal, mas hoje é uma tendência, né? Terapia online hoje rola numa boa mesmo. E facilita para os dois lados, né? Você ganha tempo. E aí eu consegui atender gente até de fora do Brasil, fora de São Paulo. Cara, que legal. Então tem uma gama interessante aí de pacientes de outras culturas, né? Cara, você trabalha com... É psicologia que fala, né? Terapia. Faz quanto tempo? Eu trabalho desde 2018 como psicólogo, né? Antes eu era músico profissional. Né? Músico profissional. Músico profissional, aí nesse meio tempo eu decidi fazer uma transição de carreira e entrei na faculdade de psicologia, deu uma virada assim na minha vida com 29 anos, né? Não, vou estudar outra coisa, eu tinha estudado muito música e... Tocava de tudo? Tocava de tudo, uma época da vida, né? Trabalhei com muita coisa. E aí eu falei, não, eu quero mudar, já estava bem envolvido com coisas de autoconhecimento e tal. Eu falei, eu quero estudar alguma coisa diferente. E entrei na faculdade de psicologia. E depois me formei e já comecei a atender, né? Isso foi interessante também. Bem rápido, acho que por causa da música, né? As pessoas viram que, eu me formei em psicologia e já ficaram interessadas em fazer essa terapia comigo. Sim. Né? E aí foi interessante. Desde lá, quando eu comecei a atender, sempre foi assim. Agenda cheia, né?
não me lembro de ter passado por algum momento assim de dificuldade nessa profissão. Aham. Na música eu passei bastante. Músico sofre um pouco, né, cara? Você cantava também ou só tocava? Cantava. Só tocava não, né? Tocava, fazia de tudo, né? Era música profissional, né? Tocava Sim. de tudo. Você ainda toca, né, cara? Ainda toco, mas hoje a música, ela é um hobby. Aham, você leva como um hobby. Não atuo, Não é uma assim. obrigação que você tem. Não é. Eu reúno um grupo de mantras que a gente canta toda semana, praticamente, mas não é algo com fins lucrativos, né? Então a música para mim hoje realmente é uma diversão. Né? Não era mais quando eu entrei na psicologia, eu estava inclusive querendo parar, né? Com a música. Com a música. E aí hoje para mim eu resgatei o prazer de tocar sem precisar necessariamente do dinheiro, né? Hoje eu já não toco mais de tudo, né? Eu toco só o que eu gosto. Que é o mantra. Que são os mantras. Antes da gente ir pro lado da psicologia, eu já perguntei para você uma vez, mas eu te falei que minha memória é horrível, né? E tem muita gente que está assistindo aqui que não sabe o significado. Você poderia falar para a gente o que é o mantra? Mantra é como se fosse uma oração, né? Ele vem da Índia, basicamente do Oriente, né? Não só da Índia, mas do Oriente do planeta. E é uma forma de rezar, né? A palavra mantra tem a ver com controle da mente. Tá. Então, quando você repete um mantra por várias vezes, você tem um estado de concentração, né? Que você consegue controlar a mente. Ele pode ser associado a uma religião, a uma forma de espiritualidade ou não, né? Eu posso, por exemplo, pegar uma frase ou uma palavra que signifique algo importante para mim e repetir isso como se fosse um ritual, né? Como se fosse um estado de meditação, né? E aí chega um momento de tanto repetir aquilo, parece que há um alinhamento da mente, né? Você para de pensar compulsivamente. Então você consegue se concentrar melhor. Caraca. Né? E aí a gente faz isso com música. Né? Eu gosto de fazer, faço há muitos anos. Repetir mantras orientais ou até em português. Você pode criar o seu mantra. É possível. Eu tenho os meus próprios mantras, né? Sim. Que são frases de efeito que eu gosto de ficar repetindo. E aquela repetição, ela vai entrando, né, no seu inconsciente e aquilo pode virar algo bastante Nossa potente. mente é muito poderosa, né, cara? É verdade. E é bom que a gente saiba controlar a mente. Exatamente. Saiba usar a nosso favor, né? Eu acho que isso é o trabalho da psicologia e é o meu trabalho como músico também hoje, né? Aliado à psicologia. O mantra ajuda nisso também. O mantra ajuda muito, pelo menos para mim, né? Na minha experiência, é a minha prática de espiritualidade. Né? A frase que você tatuou da última vez, não essa de agora, é um mantra para você, ou não? É um mantra, é um dos meus mantras. Né? Eu tatuei no braço direito uma frase que é apenas esteja presente, né? E essa frase, ela me ajuda. Eu, por vezes, né, como ela está tatuada já no meu corpo, né, ela ficou ainda mais, com um significado ainda mais forte, né? Sim. Mas quando eu estou assim num processo difícil, com dificuldade de concentração ou de conexão comigo mesmo, então eu pego essa frase e vou repetindo internamente. Ela vira um mantra. Ela me ajuda a controlar a minha mente, a guiar a minha mente, né? O que veio primeiro? Veio a psicologia, depois o mantra ou não? Antes do mantra, antes da psicologia, você já tinha os mantras? Você já tentava se conectar e tal? Eu acho que veio tudo junto. Veio tudo junto? Porque foi uma transformação muito grande que eu passei dos 28 para os 29 anos. Eu estava num momento bem difícil, em depressão. Verdade, cara. E aí eu busquei mudança de vida. E aí, através de uma prática espiritual, os mantras entraram na minha vida. Né? E essa forma, né, de ver e perceber o mundo. E aí foi nesse momento que eu decidi mudar de vida, largar a música e estudar psicologia.
e me dedicar à meditação, que é algo que eu pratico também, né, bastante. Então ali houve uma virada de chave para mim, que aconteceu ali aos 28 e 29 anos. Cara, por você ter passado por uma depressão, é mais fácil você tratar os pacientes, Guiton, ou não? Ajuda bastante, né? Porque na verdade, eu sei mais ou menos o que aquele paciente está passando, né? Porque eu já passei por aquilo. Sim. Nem todos os traumas que a gente trata na clínica, a gente passa por aquilo. Mas a depressão, que é uma patologia hoje, infelizmente, muito comum, né? A depressão, a ansiedade, são doenças desse ciclo do tempo, né? Então, assim, já ter passado por isso, sentir isso no corpo, na mente, né? Ajuda, claro. Né? Claro que nós somos embasados por uma teoria, né? São anos de estudo. Né? A faculdade de psicologia são 5 anos ali. 5 anos? Tem mais a pós-graduação e tudo mais. E assim, é um estudo constante, né? Mas você terminando a faculdade, você já pode trabalhar com isso, ou não? Quando você se forma em psicologia, você tem que tirar o CRP, né? A carteira da nossa categoria. Né? É uma carteira que te autoriza a exercer essa profissão. Né? Você só pode exercer a profissão quando você é cadastrado no Conselho de Psicologia. E aí, com o diploma na mão, você tira a carteirinha do CRP e aí sim você é autorizado a exercer essa profissão. Então... E tem muita gente precisando, cara, ou todo mundo precisa de terapia? Olha, eu acho que é muito interessante em algum momento da vida, eu não digo todos, mas se a maioria das pessoas em algum momento da vida se colocar nessa experiência da sua análise pessoal, né, da terapia, eu acho que é muito interessante. Talvez, eu arrisco dizer que a gente viveria num mundo mais interessante. Eu evito dizer essa coisa, num mundo melhor, mas eu acho que um mundo mais interessante, talvez, né? E aí, consequentemente, poderia ser melhor. Sim. Né? Mais consciente, talvez, mais presente, né? Alguma coisa ia ser diferente. Eu também acho. E olha que eu não manjo muito dessas coisas, hein, cara? Mas eu também acho que seria diferente. Acho que em algum momento Porque... A terapia, eu gosto de comparar, a gente estava até conversando ali antes, né? Comparar, é um tratamento de saúde, né? Você vai... o indicado é que você vá ao dentista no mínimo a cada 6 meses. Sim. Né? Regularmente fazer os seus exames ali no cardiologista, né? Fazer um check-up 1 ou 2 vezes por ano. A terapia, ela vai acontecer quando você está passando por um momento bem difícil da vida, em que você não está conseguindo, de certa forma, lidar com isso sozinho. Porque você está carregado de julgamentos, de moralidade, né? Então, o terapeuta ele está ali para te escutar nessa demanda de sofrimento. Né? E, inclusive, hoje, né, eu fiz uma tatuagem aqui com o Jackson, que foi mais uma frase que, para mim, é um mantra, né? Que é, as coisas se transformam. Isso, para mim, tem sido essa frase, hein, cara? a frase que guia meu trabalho. Né? Porque, o que acontece? Quando alguém vai buscar terapia, é quando ela está diante de uma transformação e ela não consegue lidar bem com isso. Então, inclusive eu estou começando a desenvolver um estudo bem profundo sobre isso. Porque a vida é impermanente, assim como a natureza. Né? As coisas mudam, as coisas se transformam. E quando acontece uma transformação, que às vezes é muito brusca, muito, às vezes, violenta, é difícil da gente
encarar aquilo, lidar com aquilo, né? Então a terapia vem para ajudar a pessoa a lidar com as transformações da vida dela, né? E tem transformações que são muito pesadas, né, cara? Pois é, a morte de alguém importante, por exemplo. Exatamente. Né? Então, eu perdi meu pai em 2017 e, cara, precisei de terapia para conseguir me ajustar de novo. pois é, uma transformação. Ainda né? precisa? Precisa. Demora. Precisa voltar. Mas, cara, se não fosse a terapia, posso falar por mim e pelo meu irmão. Seria outra vida hoje em dia. Meu irmão, principalmente, meu irmão passou por uma fase muito complicada, até no podcast dele ele conta, né? Sim. Então, se não fosse a terapia, ele não estaria aqui hoje. Ele não conseguia lidar com as coisas que passavam na cabeça dele. É muito difícil, né? Sobretudo morte, né? O luto. Sim. O luto é uma grande transformação, né? Uma grande transformação. Você lida muito com isso, cara, na terapia? Não sei se você pode falar alguma coisa de casos que você trabalha, já trabalhou e tal. A gente chegou a conversar sobre isso uma vez, né? É verdade. Assim, sim, casos de luto, né? Mortes de pessoas queridas, perda de emprego. Caraca, até perda de emprego, isso eu não sabia. Emprego. É uma forma, é uma perda, né? É coisa que a gente não imagina, né? Só quem passa ali que sabe o que fere. E de repente a sua vida tá ali, tudo acontecendo, e aí um dia você é demitido, né? Então aquilo é tirado de você, né? Às vezes você não está preparado para aquilo. Uhum. Como é que fica a vida? Como é que você vai lidar com essa transformação, né? Às vezes você está na iminência da sua empresa falir, então é uma perda também, né? Ou então o que aconteceu comigo, que você perguntou agora há pouco. Veio a pandemia e eu estava super bem em São Paulo, estava feliz em 2020 ali. Então, de repente, eu mudei de cidade, né? Mudei de cultura. Minha vida, eu fui para longe dos meus pais, que moram lá até hoje, né? Tudo que eu fazia em São Paulo, que eu estava super acostumado, tá? Meus amigos. Só rotina, né? Rotina. Isso foi um grande luto para mim ali, né? Uma mudança, uma transformação muito grande, né? Então, pelo que eu tenho percebido, as grandes demandas em terapia têm a ver com transformação. A dificuldade que a pessoa tem diante daquela transformação, né? E aí eu fui, nesses anos todos de clínica, percebendo que você tem um tempo para cada, você tem uma fase, né? A transformação é uma travessia na sua vida. Tá. Que não tem o tempo certo, né? Alguns falam que depois de um ano você elabora aquilo, né? Mas você mesmo falou, né? Você perdeu seu pai em 2017. 2017. Né? Ainda há resquícios. Tá, tem. Né? Ainda tem coisas. Tem dias e dias, né, cara? Tô fazendo terapia já aqui, então. E, cara, eu sinto assim que às vezes o dia é mais fácil quando eu não penso. Sim. Então, assim, eu tô fugindo daquilo, né? Não sei se você está fugindo, né? Assim, não Teria que analisar bem, né, para poder saber. Mas foi uma forma que você aprendeu de lidar com isso. Sim. Com essa lembrança, né? Então é uma forma de elaboração, né? Você mesmo falou que precisou fazer terapia. Sim, tive que fazer. Mas foi uma forma que você conseguiu encontrar de lidar com isso, né? Hoje você está aqui falando sobre esse assunto. Hoje eu consigo falar. Ele ainda está vivo em você, talvez, mas tem uma reserva ali, né? De se falar, tem um cuidado para se falar sobre isso, né? A primeira coisa que, quando uma pessoa está diante de uma transformação, né? Que eu vou chamar isso de um primeiro tempo da transformação, Tá. eu vou chamar isso de resiliência, né? Porque é o momento que a pessoa chega na terapia pedindo ajuda, né? A primeira coisa que a gente vai fazer para receber esse paciente é, então, ajudar esse paciente a reconhecer o que está acontecendo.
né? Ó, tá acontecendo isso, tá difícil de lidar com isso. Então, a pessoa ela vai relatar o que ela está vivendo, né? E você, eu como terapeuta, estou lá ouvindo esse relato, essa história e ajudando essa pessoa a pensar sobre isso. E algumas vezes essa pessoa ela chega em sofrimento emocional, psíquico, mental, carregada de julgamentos também, né? Ou sobre ela mesma, ou sobre a situação, ou sobre a pessoa que é talvez participante dessa transformação. Então, nessa fase, a gente vai tentar, né, identificar onde que essa pessoa ela está resistindo a isso, porque é óbvio, né? Assim, uma transformação ela é dolorida. É muito ainda. Não ser, né? A não ser que seja uma transformação muito boa, né? Que a pessoa ela vai para uma transformação interessante, ela vai mudar de país, ela foi promovida no emprego dela. Então é uma transformação boa. Isso não causa sofrimento, né? Mas uma transformação ruim, né? Ela vai causar uma resistência. Então o papel do terapeuta é ajudar esse paciente a identificar suas resistências diante desse processo transformador, né? Então, as resistências, às vezes, elas se manifestam nas emoções, né? Numa depressão, numa ansiedade, ou num comportamento, a pessoa fica agressiva, reativa, melancólica, né? A ansiedade é um dos gatilhos para uma depressão. Não exatamente um dos gatilhos, né? Ela é uma manifestação. É uma manifestação que ou vai se manifestar no corpo, né? Através de uma doença física, uma somatização, ou num comportamento, né? Ou ela tem sinais, né? A pessoa tem dificuldade em dormir, ou ela não come, ou ela come demais. Tem vários tipos de manifestação da ansiedade, né? A depressão já é um caso mais Mas a ansiedade leva à depressão ou não? É possível, se você É não possível cuidar, também. É possível. Se você não cuidar, Caraca. é possível que a pessoa desenvolva uma depressão. E hoje em dia o mal do século é ansiedade e depressão, né, cara? Ou já existia, só que não era tão falado? Como é que você vê isso? Acho que é mais uma doença desse tempo. Desse tempo. Né? Em outros tempos foram outras manifestações sociais e culturais. Mas você acha que tem a ver com tecnologia, com a vida ser tudo muito rápido agora, tudo imediato? Tem tudo a ver. Na minha visão, assim, não só na minha visão, né, nos estudos, tudo tem tudo a ver. Tem bastante a ver, né, com excesso de informação, de tecnologia, o tempo cronológico também tá bem diferente do que era antes, né? E eu acho que até aquilo de que, cara, você tá na rede social, no Instagram, vê um cara lá que tem um carro, tem uma moto, tem uma casa e você não tem, e você quer ter aquilo ali e começa já a entrar pra mente, cara, não consigo, como é que eu vou ter isso aí? O desejo de não poder ter. O desejo é tudo, né? O desejo tem a ver com a falta, né? Aquilo que lhe falta. Essa é uma pergunta que eu costumo também fazer para os pacientes. Né? O que lhe falta, né? Porque quando a pessoa ela fala da falta dela, ela está falando do desejo dela. E aí quando você está diante da falta e da impossibilidade de ter ou de fazer alguma coisa, isso causa um sofrimento, né? Que é o que a gente vai chamar de uma castração, né? Você quer alguma coisa, mas você não pode. Essa impossibilidade também você sofre diante. Cara, tá martelando aqui o que lhe falta. O que Nossa, mas que pergunta, hein? Essa pergunta em algum momento da terapia eu acho importante eu me fazer, né? O que está lhe faltando, né? O que está faltando para você? E às vezes é uma demanda de amor, né? De cuidado, de afeto. A maioria das demandas de falta tem a ver com amor, com afeto, né? E mesmo ela se projetando em algo material. Você falou aí da moto, né? Mas essa moto ela tem um significado. Sim. Né? Ela tem um significado para você, para sua história, para aquilo que você quer ser, como você se mostra no mundo. Né? Tudo isso reflete no corpo também, então.
Olha, reflete, de certa forma, no corpo ou no comportamento, né? Por isso que é importante olhar para isso, né? E aí tem a ver com o mundo do jeito que está, né? O comportamento das pessoas, né? Esses ânimos bastante exaltados, né? Tem a ver com uma falta aí, né? Falta alguma coisa na vida das pessoas. Ou, às vezes, é um excesso de repressão, né? Então, o ser humano, diante do excesso das coisas, né? Ou do excesso de repressão, ou do excesso de liberdade, né? O ser humano tem dificuldade de lidar com essas coisas. Então, essa polarização que está no mundo, né, tem a ver com os extremos, né, tem a ver com a falta também. E, cara, eu vejo às vezes na internet e tal, que muita coisa tem a ver com o que você viveu na infância. Tem a ver mesmo isso, cara? Ou... Assim, sua ansiedade é porque você sofreu na infância, sei lá. Eu acho importante a gente entender a história da pessoa, né? E a infância, esses primeiros 5 anos, eu digo assim, os primeiros 7, acho que são os mais importantes. É ali que foi gravado, né? É a base de tudo. É ali que você aprendeu a comer, você aprendeu a falar, você aprendeu a andar, as primeiras convivências na vida, né? A família, as bases culturais foram todas colocadas ali, né? Nesse alicerce dos primeiros 7 anos, né? A escola, os primeiros contatos com os amiguinhos, com a própria família, com a religião, né? Então, e isso pode moldar você adulto? Acho que isso molda para a vida inteira. É a base. Então, alguns traumas de hoje em dia é algo que a pessoa viveu quando era criança? Tem mais ou menos uma ligação isso? Tem a ver. Na área que eu atuo, que é a psicanálise, a gente vai olhar para essa fase da vida, porque é nessa fase da vida que a criança ela vai lidar com as primeiras separações. Né? Quando ela... Primeiro, o nascimento é uma grande ruptura, né? E é o primeiro trauma da vida da pessoa, né? Porque é um processo doloroso tanto para a mãe quanto para a própria criança, né? Sai ali daquele quentinho, né? De repente ela está num lugar muitas vezes frio, com uma luz na cara dela e ainda tem médico que até hoje bate na bundinha da criança, né? Mesmo se for um parto humanizado, é um processo de ruptura, né? E depois tem o processo de amamentação, que a criança fica ali unida àquele seio, mas uma hora ela tem que se separar. Exatamente. Né? Isso para a criança é dolorido, né? A criança ela está todo momento recebendo estímulos. Estímulos de coisas novas, de barulho, de luz, de som, de palavras, da cultura. Aí chega um momento a criança está crescendo, a figura do pai. A figura do pai tem que ser essa figura que, de certa forma, vai ajudar essa criança a se separar da mãe. Porque a mãe, ela é a esposa do pai, né? Ela é a namorada do pai. E a criança, ela está 100% apaixonada por aquela que a criança acha que é um objeto, inclusive. Está numa simbiose muito grande com essa mãe. E o pai vai chegar uma hora que vai precisar falar, olha... minha namorada, minha esposa, né? Então, preciso desse espaço também. E a mãe também, né? Sim. A mãe, ela precisa do espaço dela, ela precisa da vida dela em algum momento, né? Olha, eu também quero dormir, eu também quero Eu sei bem como é isso, eu passei recentemente. Pois é, e a criança, ela não vai entender. Sim. Para ela é muito difícil, né? A mãe ter o momento dela, né? E o pai também. Então, essa ruptura, né, que normalmente ele vai acontecer nos 3, 4 anos de idade, hoje em dia até mais cedo, né, pela necessidade que as mães e os pais têm de trabalhar mesmo, né? Então, essa separação, né, ela é muito dolorosa para a criança, ela precisa ser muito bem feita. Quer dizer, aí ficam traumas, né? A criança ela vai sentir uma noção de desamparo muito grande. Né? E aí isso pode refletir na vida adulta dela e ela não saber lidar com separações. Com separações. Relacionamento. E tem a ver também com o corpo da própria criança, porque ela vai receber muitos estímulos
físicos e muitas vezes prazerosos também, que ela precisa entender como lidar com aquilo, Aham. seu próprio corpo, né? Então, a infância é super importante. É nesse momento que a personalidade vai sendo construída. Tá. Então, muitos dos traumas, às vezes nem dos traumas, mas dos traços da personalidade, eles estão ali, né, na infância. Mas pode acontecer da pessoa ela ter um estresse pós-traumático na fase adulta, como um acidente, por Aham. exemplo. A pessoa é adulta, ela passa por um acidente de carro ou um estupro, Aham. alguma cena muito traumática, e aí essa pessoa, evidentemente, ela vai sofrer. Às vezes não tem relação com a infância dela, mas ela Tá. passou de Você um tem que estresse estudar a pós-traumático. pessoa para poder chegar à conclusão. Tem que ouvir muito. Terapia de regressão, existe isso mesmo, cara? Eu morro de vontade de fazer. É uma linha, né? Eu não trabalho com essa linha, né? Aham. Mas alguns terapeutas trabalham. Eu não conheço muito dessa linha, né? Eu sou psicanalista e Aham. mas a regressão, por exemplo, né? Algumas técnicas de regressão, eu acho que tem tudo a ver com o fato de você estar lá em terapia, contando a sua história de infância. Aham. Ó, aconteceu quando eu tinha 4 anos, aconteceu isso, meu pai morreu, né? Um exemplo, Aham. né? Então isso já é uma forma de regressão. Porque quando eu falo, eu imagino, cara, você vai fechar o olho e você vai voltar no passado. Olha, eu já vi muita coisa. Hipnose, essas coisas aí, cara. Hipnose é uma técnica também Aham. que alguns terapeutas usam. Eu É não- real, cara? Eu não trabalho com essa técnica, então não tenho muito o que dizer. Tô fazendo pergunta difícil, né? Mas acontece, tem gente que Aham. trabalha e pode ser algo que ajude a pessoa. Sim. Né? Mas eu não duvido, eu acho que se for feito com responsabilidade, com cuidado, Aham. né, é possível ir a lugares inimagináveis, né, do inconsciente humano. Né? É possível. Eu queria fazer, cara, pra ver se é mesmo. Eu tenho essa certa curiosidade, porém tenho medo. Hipnose eu nunca fiz, mas conheço pessoas que já participaram, já tiveram oportunidade e foram experiências interessantes. Né? Terapeuta faz terapia? Tem que fazer. É quase que uma obrigação ética. Aham. É uma ética. É como o dentista precisa ir ao dentista. Porque você precisa estar bem para poder ajudar as outras pessoas. Sim, para trabalhar as suas questões, para você estar inteiro ali naquele momento. Aham. Quando você está ouvindo um paciente, você zera o seu eu. Não existe um eu ali. Né? Você está totalmente a serviço daquela história que você está ouvindo. Né? E para você se Você consegue abster fazer do isso, seu eu, cara? é difícil. Focar ali, ficar ali e esquecer de tudo. É quase como uma técnica. Aham. Né? É uma técnica. Você está ouvindo ali, mas você tem um jeito de ouvir, né? Você não é uma conversa como a gente está aqui, Sim, uma conversa sim. de amigos e tal. É, o que a gente tava falando antes de gravar, né? Tem gente que fala que o barbeiro é terapeuta. Não é terapeuta, né? É um ouvinte. Pode ser terapêutico, Aham. mas não é terapia, porque a terapia é um tratamento clínico, médico, um tratamento de saúde, né? Mas pode ser muito terapêutico, como essa conversa nossa está sendo muito terapêutica, Tá. né? Eu estava ali tatuando com o Jackson, para mim aquilo é terapêutico, porque ele colocou uma música dos Beatles, Aham. E tava boa a e música, estava cara. boa, e a frase que ele estava tatuando tem muito a ver com a minha história. Eu estava me sentindo muito bem, estava relaxado, né? O processo é terapêutico. Então, quando eu vou ao Pilates, e você também está fazendo Tô Pilates, fazendo. Tô gostando, cara. é gostoso. Aquilo é terapêutico, aquilo te ajuda, né? Aham. Inclusive, o exercício físico, ele vai vai proporcionar a secreção de hormônios do prazer, do bem-estar. Então, isso vai fazer bem para a sua saúde. E ajuda na ansiedade, cara, esse exercício? Muito, muito. Olha, eu recomendo para os meus pacientes, assim, a terapia e exercício físico. É claro, tem assim,
um sono reparador, né? Precisa dormir bem, né? Precisa se alimentar bem, precisa fazer exercício físico. E a terapia é um processo de você relatar aquilo que está acontecendo, né? Você não precisa estar em terapia a vida inteira. Inclusive eu falo, são fases, né? Tá. Então, se você está passando por esses momentos de transformação que são difíceis de lidar, você vai, enquanto você está fazendo aquela travessia, você vai fazendo terapia. Mas chega uma hora que tá bem, né? Ó, legal, dá para ir, não precisa mais. Então, vamos interromper aqui o tratamento, você está de alta. E se houver uma transformação difícil na sua vida novamente, você pode voltar. Dá um tempo, depois você volta um ano depois, ou então você volta depois, faz uma terapia quinzenal. São fases, então. São fases. Às vezes está tudo bem, ou às vezes você consegue lidar com aquele problema, né? A terapia, você vai para a terapia quando você não está realmente conseguindo, quando você está vendo que o seu comportamento está sendo tóxico com você, com as pessoas ao seu redor, ou quando você não está conseguindo dormir, ou quando você está... Sabe, são sinais que você vai percebendo. Você está comendo demais, ou está comendo muito doce, ou está bebendo demais. Algumas pessoas fazem isso, né? Extrapolam em algumas coisas. Você vai percebendo né? uns sinais, né? Ou você começa a faltar no trabalho, ou não consegue levantar da cama, ou então você está doente demais, sem explicação. Você vai ao médico, o médico fala, olha, não tem nada acontecendo com você, está tudo certo aqui nos exames. Aí, clássico, né? O médico vai falar, vai fazer terapia. Tem alguma coisa aí que é da mente, é da ordem da psique. E aí vai para o corpo, vai somatizar. Se você não falar sobre aquilo, aquilo vai ficar transbordando, né? Como uma água parada dentro de você, né? E aí vai se manifestar de alguma forma, ou no comportamento, ou no corpo, né? E aí você vai para terapia e quando você chega lá, você começa a falar e vencer as suas próprias resistências e até perceber qual é a sua responsabilidade no meio desse conflito, porque às vezes você chega em terapia acusando o outro, né? Apontando o dedo para todo mundo. Né? Você que é o culpado. Você que é o certinho, o santo da história. Mas às vezes você tem uma parcela de responsabilidade nesse problema. E a terapia vai te ajudar nisso. Essa é uma fase difícil, né? Porque você reconhecer que você também é responsável pelo seu problema, né? É difícil. É difícil. Tem que ter muita humildade, muita coragem também. Então, a terapia é um processo de coragem, eu digo assim. Coragem, né? De se reinventar. Né? De tempos em tempos, você precisa se reinventar. Igual eu ali, com 29 anos, eu precisei me reinventar. Acho que você também chegou um momento, né? Você podia continuar só aqui, cortando o cabelo, a barba da galera e ficar só nisso. Mas não, você quis montar um podcast. Exatamente. E aí você... é uma transição. Exatamente. Você ampliou a sua gama, você está se comunicando, você está vencendo suas barreiras, você está se reinventando, né? E para mim, cara, cada episódio é vencer uma barreira, porque eu te falei, minha memória é horrível. Não consigo decorar nada, não consigo estudar nada. Então, você mandou o texto para mim lá, hoje eu li de novo, eu falei, cara, eu preciso pelo menos decorar o nome e sobrenome, porque a minha cabeça é horrível, cara. Então, a gente vai se reinventando todo dia, né? Sim, e é tão bonito isso, né? Você vencer suas barreiras, mostrar os seus talentos, construir uma coisa nova. Isso é um processo de transformação, né? E isso está sendo uma boa transformação para você, né? Mas tem gente que está passando por transformações muito difíceis, muito difíceis, né? E às vezes é uma transformação boa, mas ela chega também como um desafio, né? Você é pai, né? Sim, recente, pai, né? tem um aninho. Um ano. Então essa é uma transformação boa. Muito boa, muito difícil ao mesmo tempo. Difícil ao mesmo tempo. Cara, né? difícil demais. Chega uma hora que você vai querer resistir àquilo, mas ao mesmo tempo tem amor envolvido. Então, você vai ficar dividido, né? O terapeuta ele vai olhar para isso também. É um eu que está dividido entre alguém que quer dormir, curtir a vida, tomar uma cerveja, ficar de boa, né? E um outro eu que fala, não, eu tenho que ser responsável, tenho um bebê aqui, tem que cuidar, não posso vacilar. E aí você
não dorme, você tá cansado, você tem que trabalhar bastante, o bebê às vezes fica doente, você tem que passar... Preocupação, noite acordado. E aí tem um eu dividido aí, entre um que quer chutar o balde e o outro que quer ser responsável, né? E essa divisão, tem gente que não consegue lidar bem. Que daí vem a cobrança junto. Vem a cobrança, que é a moral, a ética, a cultura, Pode continuar, lei, vou pegar a máquina aqui. Né? E tem uma parte que a gente vai chamar do id, né? Que é uma parte mais instintiva, que quer sentir prazer, que quer ficar de boa. Né? Então, esse conflito entre a moral, né, e a ética, e entre os instintos de prazer, é que muita gente não consegue lidar, né? Tem gente que fala, é uma analogia bem interessante, né? Às vezes você tem um diabinho aqui... E o anjinho do outro lado, exatamente. Então, como é que eu vou lidar com isso, né? Enquanto um tá falando, eu quero ir no jogo de futebol. Tem uma voz falando, não, eu vou ali. Vai ter show do Netroots, eu quero ir. Tô doido pra ir no show do Netroots. Pois é, então. No Allianz, mas e aí? Eu vou deixar a esposa em casa. Como é que você vai administrar isso? Exatamente. Né? Tem gente que consegue administrar isso muito bem. A maioria das pessoas. Mas tem gente que entra em parafuso, em conflito. Aí começa a brigar com a esposa, com o filho, começa começa a beber demais e não ir para casa, deixar a esposa e o filho sozinho. O álcool é um grande problema nessa questão, então. Não só a pessoa foge pro álcool. São as compulsões, né? Tudo que é excesso é ruim, né? Tudo que é excesso é ruim. Eu sinto que é isso mesmo. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Ponto certo. Tem gente que descarrega no álcool, tem gente que descarrega em comida, outros em sexo, outros em vícios de várias naturezas. Mas aquilo vem para cobrir um buraco, né? Um buraco existencial, uma dor, uma angústia que a pessoa não consegue dar conta. Então ela vai projetar isso em alguma coisa. Né? Às vezes é até numa coleção de discos, né? Como eu falo. Mas o seu não é isso, Eu acho que sim, alguma coisa cara. Assim, né? Tem um buraco existencial ali que eu preciso preencher. A gente não falou isso, mas o Guiton é colecionador de disco, cara. Tem quantos, Guiton? Nem sabe. Cara, não sei, mas tem muita coisa boa. E ele vai atrás de raridades. Ele até me passou alguns lá, muito bons, cara. Nossa. Até minha vitrolinha lá também. Mas não consigo ficar comprando porque o leite da criança é caro, né? Pois é, aí você tá administrando, né? Às vezes pra mim, cara, eu tô ali num momento difícil, eu vou comprar um disco, né? Agora eu não tô comprando tanto. Mas às vezes eu observo assim, poxa, eu tô comendo doce demais. Ou então tô muito no Instagram. Cara, tem alguma coisa errada ali, né? Então, tô passando por uma angústia difícil, por exemplo... A minha sogra e o meu sogro faleceram o ano passado. Nossa, em um curto intervalo de 8 meses. Então a minha família está num luto profundo. Então, assim, é difícil lidar com isso. É muito difícil. Então, em alguma medida, né, eu preciso de terapia para me tratar e para trabalhar também. Então, por isso que eu também faço terapia para... tratar as minhas questões. Até para não projetar isso no meu paciente. Né? O paciente está lá, ele está diante de um terapeuta, mas se eu chegar e falar para o meu terapeuta, estou passando por isso, por aquilo, o meu terapeuta não, para o meu paciente, né? Poxa, eu estou triste hoje, porque isso, porque aquilo. Aí o paciente vai falar, vai ficar com pena de mim, né? Não vai falar, vai querer comparar os problemas e não vai ajudar em nada. Né? Você tem que saber separar bem as coisas, né? Eu, quando eu vejo que eu tô meio mal, é que eu tô querendo gastar. Então, e coisa que, assim, eu não vou usar, sabe? Sim. Quero muito, sei lá, esse relógio. Quero, vou... Passar 1 mês, 2 meses eu compro. Eu uso 15 dias, já não uso mais o relógio. E o buraco ainda fica ali, né? Exatamente.
que é a lógica do capitalismo, né? O capitalismo ele é baseado na falta, né? Na falta das pessoas, né? Então, quanto mais as pessoas compram para tentar suprir um buraco existencial, uma angústia, ela vai ver que não é o objeto, né? E sim a angústia, o que está por trás daquilo. E aí a terapia ajuda nisso, né? Você pode até comprar alguma coisa porque você está angustiado e tal, mas no mínimo você já sabe o porquê que isso está acontecendo. E aí você fala, não, eu não preciso disso. Realmente, justamente porque eu estou me sentindo assim assado. Né? Então aí você consegue meio que falar, então, ok, não vou comprar. Então, mas tem gente que não tem. Mas é bem difícil, cara. Sai comprando, torra o cartão de crédito e continua angustiado. Cara, você já chegou a se envolver emocionalmente com algum caso? Acho que, na minha experiência, não. Não consigo me lembrar disso agora. Não aconteceu, né? Existem casos que são muito difíceis. Realmente são dores profundas. Que a pessoa vai embora da terapia e você fica lá remoendo aquilo? Acho que não remoendo. No meu caso, não aconteceu. Pode acontecer. Tá sujeito a acontecer. Mas aí, no caso, o psicólogo, ele tem, por uma questão ética também, além de fazer a sua própria terapia, ele precisa passar por uma supervisão, quando o caso é muito difícil. Né? É importante que o psicólogo esteja em supervisão. Né? Às vezes o caso é muito difícil, você pode levar esse caso para um terapeuta muito mais experiente e vai te ajudar a observar alguma coisa que possivelmente você não está observando. Vai estudar aquele caso, vai puxar na teoria, né? Então, quando acontece, normalmente você pode levar para supervisão e estudar mais profundo esse caso. Agora, tem casos de pacientes que acontecem de terminar a terapia antes do tempo, abandonar a terapia ainda precisando de ajuda. Mas você não pode obrigar o paciente a continuar, né? Então, e qual que é o sentimento que fica para você? Ficam sentimentos de uma certa frustração, né? Porque você sabia que você conseguiria tratar aquela pessoa. Levaria mais tempo, né? Levaria mais tempo e a pessoa não era o tempo da pessoa. Então, ou às vezes você pode fazer um manejo errado, acontece também, né? Você tá ali manejando aquela situação, pode acontecer de fazer uma interferência no tempo errado, e a pessoa ainda não estava preparada para ouvir aquilo, né? Acontece. O terapeuta é humano também, né? O terapeuta é humano, né? Então, às vezes, você vai falar alguma coisa, né? Pontuar alguma coisa, e a pessoa ela ainda está muito resistente. Então, ela vai ficar com raiva do terapeuta. Já aconteceu com o meu irmão isso aí. A terapeuta dele falou algo lá que ele não gostou e ele ficou sem ir, acho que uns 2 meses. Então. Não queria nem ouvir falar o nome dela. Hoje em dia ele fala que ela estava certa. Isso a gente vai olhar isso como uma questão clínica, né? A gente vai chamar de transferência, né? Acontece porque o paciente também, em alguns casos, ele vai projetar no terapeuta algum personagem da sua vida, um pai, uma mãe, ou alguém que foi difícil ali na infância para ele. Então, no imaginário daquele paciente, ele pode olhar para aquele terapeuta e, às vezes, a pessoa tem uma coisa que ela quis dizer para o pai muito, mas não teve coragem. Então, ele vai dizer isso para o terapeuta simbolicamente, né? E ali ele tem uma grande cura. Uma grande cura nele. Poxa, eu sempre quis dizer isso para o meu pai. E agora falando aqui para o meu terapeuta, aquilo pode... a pessoa pode soltar um nó na garganta dela, na Verdade. alma dela, né? Então, o terapeuta ele vai servir, às vezes, como um substituto, né, de alguém importante, simbolicamente. Né? Então, mas isso já quando a terapia está bem avançada, né? É bem avançada mesmo, que tem
você já está trabalhando bem no inconsciente do paciente, bem inconsciente, em traumas e histórias. E isso não tem previsão, né, cara? Você precisa de 10 sessões, 1 ano. Isso aí você vai sabendo no dia a dia. No dia a dia. Não tem, terapia não tem tempo. Realmente é um trabalho a longo prazo. A transformação não tem tempo, né? Não tem tempo. Eu vou... Esse luto de um pai. Depois de 3 anos vai passar. Não é bem assim. Não mesmo. Pode ser que tem gente que elabora isso muito mais tranquilamente, tem gente que demora anos. Exatamente. E tem gente que nunca consegue elaborar. Então, cada ser humano é um universo. É um universo particular, infinito. E a terapia serve para a pessoa se conhecer um pouco mais nesse infinito particular dela. Tem uma fórmula. O que tem é um jeito de escutar. Quando alguém está conversando comigo na clínica, um paciente, eu estou escutando aquela história ali, mas tem um jeito determinado de escutar. Você está escutando o inconsciente da pessoa, os atos falhos, as ironias, você está escutando o que a pessoa está querendo dizer por trás daquilo. Tá, entendi. E você vai sempre se perguntando para a pessoa, estimulando sempre a dúvida, né? O que move a terapia é a dúvida, não é a certeza. Porque se você já está certo de tudo, você não precisa fazer terapia. Exatamente. Você vai para a terapia porque você está em dúvida, né? Aí você vai movimentar o ponto de interrogação, né? A pergunta. Por que você está falando isso? Por que você está sentindo isso? E quando te perguntam esse porquê, é complicado. A resposta não é imediata, né? A resposta não é imediata. Tá tudo nas entrelinhas. Tá tudo nas entrelinhas. Você vai mapear isso, né? O ato falho. Se eu sair daqui, por exemplo, e esquecer meu celular aqui e ir para minha casa, isso tem um significado. Às vezes eu não estou querendo, estou fugindo de alguma coisa. Às vezes eu não estou querendo falar com alguém, né? Teve uma época na minha vida que eu perdia muito meus documentos. Vivia perdendo RG, carteira de motorista e tal. Então, o que isso quer dizer, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Não é à toa, né? Era a época que eu estava em depressão, que eu queria um apagamento da minha figura, né? Eu queria me transformar. Então, eu perdia meu documento, que é um significado de um eu. É você ali, né? Sou eu, né? Então, eu perdia meu documento, assim, 2, 3 vezes por ano, perdia o RG. Tinha que tirar a segunda via. Esse processo de tirar a segunda via, o que quer dizer? Que eu estou querendo me reinventar, né? Tirar uma segunda via de mim mesmo. Né? Então, esse a terapia ajuda a observar isso. E você conseguiu isso? Eu consegui. E aí parei de perder o RG. Faz 4 anos aí que você não perde. Mas bastante. Bastante tempo. Mas é isso, tudo tem um significado, né? Tudo tem um significado. E eu que tenho a memória ruim, deve ser o quê, então, cara? Eu tô tentando esquecer alguma coisa da minha vida? Eu não sei. Pena que não pode fazer terapia com você. Eu ia gostar de fazer com você, cara. Você tem que buscar tá interessante aí, né? Vou parar de cortar seu cabelo para poder fazer terapia com você. Pode ser, vamos tentar. Só desse jeito, né? Porque tem essa ética, né? Você tendo contato, você não pode fazer, né? Eu não posso. Se você trata um familiar, o outro você também não pode tratar. Tem algumas questões éticas, né? A gente tem uma relação comercial e de amizade. Sim. Então eu não posso te atender, né? Porque tem uma questão de reserva mesmo, né? Então você não vai se abrir completamente comigo, eu cortando seu cabelo aqui. Quer dizer, você cortando meu cabelo, sendo cliente, tendo uma relação de amizade. Em algum momento a gente vai querer sair para tomar uma cerveja, ouvir uma música. Falando isso, tem que ir lá no dia do vinil lá embaixo, né? Então, vai marcar. Como pode, né? Você contando várias intimidades, coisas profundas, assim. Chega uma hora no tratamento que você não vai conseguir. Você não vai conseguir e tá tudo certo. Isso parte do paciente. E é de alguns terapeutas, né? Alguns terapeutas ou por pouca experiência ou por uma falha ética vai misturar as bolas. Vendo ali e não é para ser isso.
acontece, tem terapeuta que tem falhas éticas, né? E aí vai abrir a sua história para alguém, vai querer ir além de um ponto determinado, não é legal. Numa questão ética, eu não posso atender amigo, por exemplo, a sua esposa, né? Acontece de um amigo falar, minha esposa está precisando de terapia, você pode atender? Eu não posso, porque você é seu amigo. Então, ela não vai se abrir comigo. Ela não vai confiar 100% em você, porque você é amigo do marido dela. A transferência, né, que é essa relação entre o paciente e o terapeuta, ela é algo precioso, assim, que quanto menos você souber da vida do seu terapeuta, melhor. Foi assim também. Rolou na minha última terapia. Não é legal. Às vezes o terapeuta tem uma rede social, igual eu sou ativo no Instagram e tal. Meus pacientes sabem das coisas que eu faço, mas não sabem de coisas muito íntimas. Não devem saber, né? É porque eu acho que tudo causa um certo julgamento, cara. Justo. Então, assim, eu tô fazendo terapia com você, que é meu cliente, meu amigo aqui da barbearia. Alguma coisa eu não vou querer falar para você, porque, ele vai me julgar. Exato. Ele não vai querer mais ser meu amigo, ele não vai ser mais meu cliente. Exato. Porque acho que ele não gosta disso que eu faço. E aí isso daí bloqueia. É isso? Você falou tudo. O problema de tudo, de quase tudo, é quando vai para esse lugar de julgamento. Por isso que a gente precisa identificar nesse processo de transformação onde há julgamento e onde há análise. Uma coisa é você analisar uma coisa, outra coisa é você julgar uma coisa. E parte dos dois lados, né? Dos dois lados, é constante. Às vezes o terapeuta está ouvindo uma coisa, ele até quer julgar, mas ele fala, opa, não é minha área. Não é. Aí é uma questão ética. Tem terapeuta que vai julgar, porque é humano também, às vezes no calor ali, fala uma coisa que é julgamento, né? E o paciente está a todo momento julgando. Isso é natural de todos nós, né? A gente julga, vai falar mal um do outro, isso é natural. Mas a terapia a gente sempre vai pautar para análise, né? E tentar sair ao máximo do julgamento. Porque o julgamento não ajuda, né? Só contamina. A análise em alguns momentos, cara, que eu fiz terapia, eu me sentia pressionado. É normal? Depende, né? Às vezes é o terapeuta que está pressionando mesmo, e isso não é legal, né? Às vezes o terapeuta não entendeu o seu tempo, né? Eu me sentia pressionado, tipo, fazia uma pergunta e eu não sabia responder. Não, você tem que me responder. Você sabe o que é a resposta, me fala. Eu não sei. Não sei, ok, legal, tudo bem. Tem terapeuta que pressiona, né? Isso não é legal. Cada um tem o seu Não é o jeito de trabalhar. Não é, né? Você não pode pressionar alguém. Alguém já está em sofrimento. Você vai pressionar já não está nem querendo ir, né, na terapia. Não está querendo ir, né? A resistência é a base da terapia. Todo paciente que chega já com resistência. Exatamente. E o terapeuta também, né? Então, a resistência, ela faz parte. Não é algo confortável. Você já está entrando ali com resistência. Isso é parte do processo. Então, você tem que saber lidar com isso. Saber, eu sei que você está aqui porque ninguém vai para a terapia porque está feliz. Sim, né? Então, você está em sofrimento. Então, você está em resistência. Porque a resistência é justamente o que faz a pessoa sofrer. Porque se você resiste a essa transformação, é porque você está em sofrimento. Porque se fosse legal, você não ia resistir. Então, você não ia sofrer. Ou de braço aberto. Então tá tudo certo. Tem gente que vai buscar terapia e está tudo bem com a pessoa vai lá para querer se conhecer, mas a terapia não funciona tão bem. A pessoa vai falar, tem pacientes que chegam, tá tudo bem, tá tudo legal, minha semana foi uma delícia, tá tudo ótimo, tá tudo certo. Aí, tipo, o que você veio fazer então na terapia? Porque... mas às vezes a pessoa, ou ela está disfarçando uma dor e não quer entrar ainda, e está tudo bem também. Então, no tempo dela, ela vai sentir confiança de falar o que realmente está acontecendo. Ou às vezes a pessoa quer mesmo relatar aquele momento bom da vida dela. Porque às vezes ela sofreu tanto que um momento bom para ela é uma surpresa. Então ela quer falar sobre isso. E é bom também às vezes, né? Mas é muito raro alguém que está muito feliz e quer fazer terapia. É muito raro. Cara, é difícil o seu trabalho. É difícil. Mas eu gosto. Tem que gostar mesmo, cara, porque eu amo. Não é fácil. Não é.
Porque, tipo assim, muita gente não sabe isso que você falou hoje aqui pra gente no podcast, né? Sim. Não é fácil. Pra muita gente é só conversar. O cara só tá conversando comigo e me aconselhando. E conselho, vocês também não podem dar, cara? Depende da linha, né? Numa linha mais comportamental, aí sim pode ir por essa linha do aconselhamento. Mas o ideal é você induzir a pessoa a fazer a escolha dela. Ou Não enxergar o exatamente certo. induzir, né? É você ajudar a pessoa a achar a resposta que está dentro dela. Tá. Né? Na linha que eu sigo, que é a psicanálise, não há aconselhamento. Né? Você vai ouvir a pessoa e às vezes ela falou uma coisa, você vai trabalhar com tudo que ela falar. É um espelho. Né? Então, você escutou o que você falou? Como é que é isso para você? Né? Olha só isso que você disse, que legal, que interessante. Fala mais sobre isso. Né? Você já deve ter ouvido cada absurdo também, né, cara? São coisas da vida, né? A pessoa, ela tá, às vezes, não sabendo lidar com aquilo. Exatamente. Né? Ou às vezes ela tá julgando demais. E pra gente, às vezes, parece simples, né? Mas a pessoa é algo muito complicado pra ela, né? Passar aquilo ali. Às vezes eu tô ali atendendo, né? Eu atendo muita gente, né? Por dia, por semana. E é o meu trabalho, né? Mas às vezes a pessoa tá falando uma coisa que para ela é tão importante, né? Às vezes ela fala aquilo, ela precisava falar aquilo, né? E para a pessoa tem uma potência muito grande, né? Muito especial aqui, né? Então, eu amo meu trabalho, eu amo muito. Quando eu tô de férias, eu fico meio desanimado, assim. Verdade. Eu gosto muito. Você estava de férias de recesso recentemente, né? No final do ano. No ano tem um recesso, né? Mudou o visual, mudou tudo. Fui tentar me reinventar. Mas eu não gosto, eu gosto de atender, assim. Foi a escolha uma das escolhas mais assertivas que eu fiz na minha vida, foi ter estudado psicologia. Aos 29 anos, cara. Comecei com nunca é tarde, pessoal. Nunca é tarde. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde para mudar. E eu atendo pessoas que estão aí com 50, 60 anos que estão querendo se reinventar, né? E nunca é tarde. Nunca. Você pode começar agora. Faz uma faculdade, mudar a vida. Eu saí do CLT, né, da empresa ali, que queira ou não, é seguro você trabalhar numa empresa hoje em dia do que você ser autônomo e ter seu comércio, né? E eu tava com 28, 29 anos também, quando decidi ser barbeiro. Eu tô com 35 agora, a barbearia tá com 3 anos, então com 32 eu decidi montar o meu comércio. Quando eu decidi, eu falei, cara, tô velho, será que é isso? Será que dá tempo? É uma dúvida, né? Isso já é uma resistência e um julgamento, você vê como é? Então, tem uma voz que chega lá e fala, ih, não vai não, então você tá velho demais, então... Isso é uma resistência, né? E é natural, a gente resiste às coisas, né? Se eu pegar a minha mão aqui e colocar no fogo, nessa tomada aqui e começar a tomar choque, eu vou tirar a minha mão, não vou ficar ali tomando choque. Isso é uma resistência. É da natureza humana resistir às mudanças, às dores, aos traumas. Você vai resistir, né? Quando é uma coisa muito boa, normalmente você não resiste, você aceita aquilo, né? Você aceita e vive aquilo e ótimo. Mas isso que você sentiu aí aos 32, né? Vou abrir meu comércio, vou me lançar, vem um medo, né? Ao mesmo tempo vem uma resistência, vem um julgamento, vem um monte de coisa que vai querer jogar contra. Sim. Né? Mas você lidou bem com isso, você enfrentou isso. Tem gente que não consegue. Fica paralisado nesse lugar de medo, de julgamento, de resistência. E fica ali, vivendo naquele círculo. E aí vem a frustração junto, né? E a pessoa não sai daquilo. Ela vai tentar, ela tenta, mas não consegue. Aí, às vezes ela fica doente, ou às vezes ela entra numa ansiedade absurda e começa a comer e beber que nem um louco. Ou começa a esquecer as coisas, a vida vai dando sinais. E quando vai ver, a pessoa não realiza o desejo dela. Ela faz de tudo, menos realizar o desejo dela. Isso é uma resistência, é uma neurose. Então, e a pessoa ela vai ficando angustiada, porque ela não realiza aquilo que ela quer. Né? E isso vai represando dentro dela.
e ela vira uma pessoa melancólica, doente, agressiva ou deprê, Então, o desejo é o que movimenta, né? A dúvida, a vontade de mudança. Porque a vida é mudança o tempo todo, né? Se a gente não muda também... Uma mudança constante, né? Fica estático. E que vida é essa que é para sempre a mesma coisa, né? Não funciona também. Chega uma hora que a coisa fica estagnada. Sim. Estagnada mesmo e a vida fica sem graça. Tem gente que consegue viver com isso, ok. Mas e aí? Qual é o sentido da sua vida? Né? Qual é o sentido? Então, A terapia te ajuda a trabalhar com as mudanças. basicamente isso. Pelo menos o meu trabalho como psicólogo é olhar para isso. Essa pessoa, qual é a transformação que está acontecendo nessa pessoa? Transformação boa ou transformação ruim? Normalmente ruim, né? Porque se for boa, A pessoa nunca aconteceu. A pessoa está numa transformação muito boa e não conseguir lidar com aquilo ali, precisa de ajuda? Sim, acontece. É mais raro. Mas É acontece. mais raro, mas acontece. Ou às vezes a pessoa ela quer dar um passo para uma transformação muito boa, melhorar de emprego, por exemplo, mas não tem coragem. Ou às vezes a pessoa está numa posição extremamente alta numa empresa, é um CEO de uma empresa, e quer abrir mão daquele baita salário para viver uma vida mais tranquila. Mas tem medo de perder aquele baita salário e tal. Terapia é tudo então, irmão. Como é? Terapia é tudo. Não sei se é tudo, né? Eu fico em dúvida. Eu estou sempre na dúvida. Sim. Você perguntou para mim, terapia é tudo, né? Aí eu vou devolver essa pergunta para você. O que é tudo, né? O que é esse tudo, né? Ixi, cara. Não sei também. O que é tudo? Às vezes tudo... não sei que resposta é essa, né? Mas terapia às vezes pode ser tudo quando só existe essa chance. Aí sim a terapia pode ser tudo. Que a pessoa está à beira do colapso. Só tem essa chance. Aí ela busca terapia. Tudo que ela tem para se agarrar ali. Tudo que ela tem. Ali sim a terapia é tudo para ela. É a última tentativa. Aí sim pode ser tudo. Chegamos no consenso. Cara, vamos encerrar, Aguiton? Vamos. Cara, acho que a gente ficaria mais um tempo aqui tranquilo conversando, cara. Cara, esse podcast aqui, se Deus quiser, ele vai rodar o Brasil aí, muita gente vai ver. Você falou muita coisa aqui para inspirar as pessoas hoje, né? Mas eu queria que você deixasse mais alguma coisa aí, algo que está guardado aí para inspirar, para ajudar. Do seu trabalho, da terapia, ou da música, do mantra, alguma coisa que você carrega com você e que você sabe que pode ajudar outras pessoas. Eu vou ficar com a frase que eu tatuei hoje, né, aqui, que ainda está aqui com curativozinho, né? As coisas se transformam. A gente precisa entender que as coisas se transformam e a nossa capacidade e acreditar na nossa capacidade de adaptação. Eu acho que é isso, para isso que a gente faz terapia, para isso que a gente trabalha. A vida é movimento, a natureza está em constante transformação, a vida é impermanente. E quanto mais a gente desenvolve a nossa capacidade de adaptação, melhor a gente vive. Né? Isso vale para tudo, inclusive para a sociedade aí. Né? Se você não concorda com o governo X, Y, Z, com a cultura disso, aquilo, outro, com a religião, isso, aquilo, outro, né? É a nossa capacidade de adaptação. Porque quando a gente resiste e entra em guerra, em atrito, isso é sofrimento. Isso gera sofrimento e sofrimento só gera sofrimento. A capacidade de adaptação tem a ver com saber lidar com a diversidade de pensamentos, de correntes, de cores, de credos, da própria natureza, né? Você entra numa floresta, tá lá cheio de plantas, águas e tudo é diverso. A natureza é diversa, né? Saber lidar com a diversidade
e se adaptar a isso sem resistências, né? Apenas sem resistência e sem julgamento, acima de tudo, né? Analisa. Você pode não gostar de uma coisa, mas você pode tolerar aquilo, respeitar aquilo e se adaptar àquilo de uma forma ética, com respeito, com empatia e com responsabilidade. Então, é para isso que a gente faz terapia, é para isso que a gente estuda, é para isso que a gente corta o cabelo e a barba, é para isso que a gente está convivendo. Esse mundo está em guerra, o mundo está em balanço. E é por causa justamente disso, dessa resistência, dessa guerra de palavras, de conflitos, esse atrito. Ninguém entra em acordo, está todo mundo se julgando. Né? Não, a gente pode conviver, a gente pode se adaptar. É possível. Então, quando alguém fala para mim, você acredita no ser humano? Eu não sei se eu acredito no ser humano, né? Porque eu às vezes eu me decepciono com o ser humano. Mas eu acredito na capacidade humana de adaptação. E é para isso que eu trabalho e eu ajudo as pessoas a se adaptar. Eu ajudo as pessoas a isso, né? Atravessar suas transformações e chegar a um ponto de se adaptar àquilo e, ao mesmo tempo, se transformar diante dos desafios da vida e seguir a vida, e se desenvolver e chegar no seu último suspiro de forma digna. De forma digna. É deixar isso. o seu legado. Cara, muito obrigado, Ayrton. Obrigado por ter vindo, irmão. Obrigado a você. Vamos gravar mais, cara. Vamos. Isso aí, você sabe, vamos gravar pra falar só de vinil, só de coleção. Falar de música. Falar de hobby daí, cara. Sim. Mas, cara, sensacional. Você passou a mensagem que muita gente aí tem certeza que vai tirar muito proveito. Estou muito feliz. Fechou? Obrigado pelo Vamos convite. encerrar? É uma honra. Pessoal, valeu, muito obrigado por ter acompanhado esse episódio até o final. A gente se vê no próximo. Já sabe, né? Se inscreve no canal, sininho de notificação, compartilha. E, cara, faça terapia se você estiver precisando, fechou? Obrigado. Solta a vinheta, Dadion. Obrigado, irmão. Vamos fazer a barba? Vamos desenhar essa barba aí. Eu não esqueci, não. Eu só não fiz por causa do...